Pessoal, quero contar aqui para vocês que começa nesta segunda-feira o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O presidente da República não vai participar pelo segundo ano consecutivo. E quem vai trazer as informações é a nossa repórter Marília Sena. Quem que vai representar o Brasil então, Marília? Seja muito bem-vinda. Tarde para você. Oi, Evandro, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. A representante do Brasil em Davos esse ano vai ser a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva. Está prevista a participação de outros ministros de Estado também. São eles a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também devem participar. O evento começa nesta segunda-feira e vai até a próxima quinta-feira. É o segundo ano consecutivo, né, Cine, que o presidente Lula não participa. No ano passado, ele enviou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para participar. Esse ano o ministro da Fazenda não vai participar porque está priorizando a pauta econômica aqui no Brasil. Hoje, por exemplo, ele tem uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para falar de MP da desoneração, que é aquela medida provisória que reonera gradativamente os 17 setores da folha de pagamento. Os assuntos sobre os quais o Brasil deve participar da discussão são economia verde, Amazônia e preservação ambiental, prejuízos à saúde com mudanças climáticas, transição energética, inteligência artificial, uso e regulação e guerra na Ucrânia. Evandro, este é o 54º Fórum de Economia em Davos e o tema esse ano é Reconstruindo a Confiança. Volto com você. Obrigado pelas informações, Marília Sena. Bom trabalho. Se tiver novidade, chame a gente aqui. E aí, quero entender de vocês se a ministra Marina Silva e a ministra Nízia Trindade podem fazer o trabalho que é importante num fórum econômico mundial e não tendo figuras como o presidente da República e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hein, Gustavo Segre? O ministro deveria estar. Eu não acho que a Marina Silva seja uma representante boa para determinada importância que tem esse Fórum Econômico Mundial. Mas recentemente a gente viu várias críticas de vocês aqui sobre o fato do ministro e do próprio presidente da República estarem viajando demais e precisarem cuidar mais dos temas aqui do nosso quintal. A exemplo da questão econômica. E aí, nesse caso, você acha que não se aplica? Tem lugares que são prioritários e esse aí é um deles para mostrar, sobretudo para investidores, para o mercado. Claro, evita a pergunta, né? Me diga, ministro, o que você vai fazer com o déficit fiscal? E aí, não estando, não precisa responder. Agora, se a ministra Marina Silva vai utilizar a forma de a sua narrativa, da maneira que fez algumas vezes aqui, ninguém vai entender absolutamente nada do que ela vai falar. Então, o Brasil tem uma importância mundial, está entre as 10 economias mais importantes do mundo e tem que ter uma representatividade boa. Não me parece que nenhuma das ministras está à altura dessa representatividade. E para você, Piperno? Olha, das 10 maiores economias do mundo, só a França está enviando o seu presidente para lá, o Macron. Né? Nenhum outro chefe de Estado dessas 10 maiores economias do mundo participará desse fórum. A ministra Marina Silva, ela é a representante de um setor no qual o Brasil tem protagonismo. O Brasil, aliás, vai, inclusive, sediado, enfim, daqui a pouco, a COP30. Então, eu acho que nessa questão da pauta ambiental, o Brasil tem muito a dizer, né? E eu acho que faz todo sentido a ministra estar lá. Eu confesso para você, eu não sei exatamente qual será a participação, por exemplo, da ministra Nízia. Mas em relação a Marina Silva e o ministro das Minas, enfim, das Minas e Energia, eu acho que ok. Eu acho que eles estão de acordo com aquilo que o Brasil mais quer mostrar para o mundo agora. E você, Dávila? Olha, eu vejo duas coisas importantes. Primeira coisa, a pauta ambiental, óbvio que é importante para o Brasil. O problema é que esse governo tem um cacoete que não entende uma coisa. O que vai resolver a questão ambiental é o mercado e não mais governo. Então, assim, eles poderiam usar esse fórum justamente para chamar assim, mercado, como é que nós vamos resolver esse negócio aqui? Porque, olha, deixa eu pegar um número aqui que é impressionante. Se você pegar o Brasil e o Congo, a gente resolve aí mais de 50% da questão ambiental do mundo depende desses dois países.
São 2 países mais pobres, cara. Como é que eu não vou resolver isso aqui? Cadê a regra para ter crédito de carbono? Se eu comprometer que eu vou mostrar algum tipo de certificação, que quem está defendendo o meio ambiente, que quem está plantando árvore em terra degradada recebe isso aqui do crédito de carbono, por que o crédito de carbono aqui vale $8 e na Dinamarca vale 100? Porque tem reserva de mercado. Isso é inacreditável. Esse é o tema que a gente tem que resolver para realmente a questão ambiental se tornar uma questão econômica importante para o Brasil e ajudar a salvar o planeta na questão ambiental. Nós temos de entender como é que o mercado funciona, como é que nós vamos garantir para o mercado, se a gente fizer a lição de casa, nós vamos ter crédito de carbono ao preço justo. E eu vou dar aqui um exemplo que é muito importante. Um dos maiores economistas brasileiros, que é o José Alexandre Scheinkman, fez um estudo sobre essa história da valorização do crédito de carbono. O que ele mostra? Que se o crédito de carbono hoje no Brasil valesse $20, não 100 que a gente está falando que está tendo lá no país na Europa, se valesse $20, não haveria mais desmatamento no Brasil, porque o incentivo para manter a floresta ou não desmatar seria muito maior. Se o crédito de carbono fosse $40, as pessoas deixariam de plantar algumas coisas, até milho e soja em alguns lugares, para preservar, porque isso ia ser mais vantajoso para a questão econômica. Então, a questão fundamental para resolver é como o mercado pode se certificar do comprometimento das regras do jogo no Brasil na questão ambiental. E esse assunto, Marina Silva e o governo do PT não tratam. Então, vamos perder de novo uma grande oportunidade no Fórum de Davos, que poderia ser uma prévia do que poderia acontecer na COP30. Você concorda com o Davi Lagani? Concordo sim. Eu acho que tem que ter uma visão muito mais pragmática, aliando a economia ao meio ambiente. A Marina Silva, ela tem toda essa imagem de defesa do meio ambiente, mas, no meu entendimento, é uma defesa do meio ambiente pelo meio ambiente e não aliando a um crescimento sustentável da região. Aliás, nesse sentido, eu acho o presidente Lula muito mais pragmático do que ela. A gente viu isso bem claro naquela disputa em relação à exploração de petróleo na margem equatorial. Agora, de qualquer modo, Evandro, este fórum, ele trata de vários temas. A Marina Silva, ela tem um bom trânsito entre os ambientalistas, então se fosse um fórum tratado apenas de meio ambiente, ela seria um bom nome. Não que eu concorde com tudo com que ela fala, muito pelo contrário. Mas ela tem um bom trânsito em relação certeza, uma pessoa respeitada. Exatamente. Agora, esse fórum fala de desafios econômicos, de competitividade, de redução de pobreza. O que foi, Segre? Você está indignado? O que você está indignado, Segre? Direito de propriedade. Como é o nome do fórum? Fórum Econômico Mundial. Não é fórum ambientalista, fórum de saúde, não. É fórum econômico. O que são tratados assim? Assuntos econômicos, não ambientalistas. Eu acho que uma verde, pessoa, eu acho que assim, tem um time para escalar. Eu acho que uma pessoa que poderia ser um bom nome para isso seria Simone Tebet. Eu acho que ela conseguiria transitar em vários temas, pessoa ponderada, enfim, leva a Marina e junto a Simone Tebet. Mas o que eu acho importante que o secretário está falando é verdade, é um fórum econômico. E agora, se nós tratássemos a questão ambiental como uma questão econômica, uma questão econômica, seria muito bom. Mas mas ela não trata, não. Eu quero ver. Não trata porque é esse cacuete de ser antimercado. Esse é o problema. Se não tivesse isso, seria um menor. Olha que ia ser manchete em todos os jornais do mundo. O Brasil chega no Davos para discutir a questão ambiental do ponto de vista econômico. Como é que a gente vai fazer valer? Pô, seria um espetáculo. Mas não é isso que a gente faz. É esse o ponto. Porque, entre outras coisas, o Brasil está votando uma PL exatamente para regular o mercado de crédito carbono. Regular? Não é para regular nada. Não tem que regular. Mas tem que ter regra. Porque é o seguinte, a população pobre, né, lá do Amazonas, eu queria perguntar um negócio pro Dávila que eu não consegui entender. Paupérrimas, elas querem que o capitalismo chegue lá, né? Não é a preservação pela preservação, porque
fazer discurso de preservação do meio ambiente lá do Leblon, tomando um vinho, é fácil. Eu quero saber, tá ali na linha de frente, em extrema pobreza, se você não quer capitalismo. Todo mundo, Evandro, quer voltar para a natureza, mas ninguém quer ir a pé, não. Fala, Piperno. Fala, Piperno. O que você quer questionar o Dávila? Não, o Dávila falou que, por exemplo, se tivesse não sei quantos dólares e tal, não haveria desmatamento. Aí me provoca a seguinte questão. Ora, o agronegócio do Brasil se orgulha de praticamente não desmatar. Eles falam isso. Sim. Então, mas se... Então não é uma questão de ter esse preço mais ou menos, porque, segundo o discurso, eles já não estão desmatando agora. Não, mas não é o problema desse. Hoje a gente está falando o seguinte, o Brasil tem mais de 5 milhões de hectares aqui de terra degradada, que não tem fazer agricultura. É aí que tem que fazer. Isso. E a gente precisa... Que é a pastagem degradada. Exatamente. E o que precisa fazer... até buscar dinheiro na China. Não o que representa mais de 60% de toda a área destinada à pastagem aqui no país. Exatamente. É isso que tem que virar ativo econômico, geração de renda, emprego e investimento. E para isso não precisa regular nada, precisa fazer valer o contrato. Olha, eu vou plantar árvore, a árvore está aqui, não vai ser devorada pela formiga, não vão abandonar o negócio... Está aqui, foto de satélite, tem tecnologia. E se isso for, nós vamos honrar o contrato de crédito de carbono. Mas... O problema é que essa insegurança jurídica, essa falta de comprometimento com os contratos, faz com que o crédito de carbono seja subprecificado no Brasil, que é o lugar fundamental para resolver a questão ambiental do mundo, e é sobrevalorizado na Europa. É esse o ponto, e nos Estados Unidos. Quer falar algo, Piperno? Quero algumas coisas. Primeiro que esse projeto que está, enfim, circulando aí, ele é um projeto, se eu não estou enganado, é de um deputado do PL. Não tem nada a ver, inclusive, com a esquerda e tal. Bom, não, só para deixar claro. Isso pode ser que for. O problema é o seguinte... Segundo, Dávila, você está falando muito do que poderia acontecer com terras, com o agronegócio, caso ele fosse, de fato, envolvido nisso. Mas o projeto não inclui o agronegócio, inclui todas as outras atividades. Não, mas peraí. Por opção do agronegócio. Não acho que isso é opção do agronegócio. Plantar árvore, desculpa, não é agronegócio, não. Eu estou dizendo o seguinte, a PL, a regulação do mercado de carbonos, ele não está incluindo o agronegócio por opção do agronegócio. Olha, a gente passou aqui, tem uma coisa assim. Olha o que estava acontecendo. Tinha praticamente um monopólio de uma empresa americana que fazia a validação aqui do crédito de carbono. O que aconteceu? Foi tão escandalosa a história que agora está todo mundo recuando. Porque é péssimo, é o negócio da regulamentação errada. Não é assim que funciona. O que a gente tem que fazer é dar segurança que os contratos serão cumpridos. Aqui tem a terra degradada, nós vamos plantar tantos milhões de hectares aqui de árvore, você pode vir aqui fotografar, e se isso acontecer, você me paga $20 no crédito de carbono? É essa questão que a gente tem que estar discutindo. Em Davos, na COP30, a gente só deveria tratar deste tema e não ficar fazendo proselitismo que a gente é país pobre, que precisa dar mais ajuda, que não pode reduzir o fundo da Amazônia. Isso é uma bobagem. A gente tem que fazer... O mercado quer colocar dinheiro nisso. Tem dinheiro nisso, tem capital para isso. Agora, vamos transformar isso num ativo político, num ativo econômico, e é isso que esse governo não consegue fazer, porque ele tem repulsa às leis de mercado. Não, esse governo está indo buscar exatamente isso, está indo buscar investidores, está indo exatamente mudar esse arcabouço legal para isso. Inclusive o projeto... Ô, Piperno, você não precisa buscar investidor. Você precisa só garantir que os contratos serão cumpridos e que o investidor vem. Ele vem, sozinho. Arrematado aqui? Arrematado assim? Eu fico muito feliz que não vai uma delegação gigantesca do Estado para gastar em hotéis caríssimos, pelo menos uma boa notícia.